Nesse vídeo eu vou te mostrar duas estratégias altamente lucrativas para te usar dentro do day trade e conseguir fazer bons resultados aí no teu operacional, no teu dia a dia. Então é importante que tu assista o vídeo do início até o fim para te não perder os detalhes, porque muita gente reclama que não tem conteúdo na internet. Só que tem muita gente também que não valoriza o conteúdo do YouTube aqui. O conteúdo que eu trago é um conteúdo poderoso que eu tento fazer com o maior número de informações possível para ajudar todo mundo a entender, a ter clareza desse mercado. E se tu tá chegando no canal pela primeira vez, eu sugiro que tu dê uma assistida nos vídeos aqui do canal para te entender um pouco mais qual é a minha metodologia de ensino. Eu tenho certeza que pode te ajudar muito. Mas vamos parar de enrolação e vamos direto pro vídeo para a gente saber quais são essas duas estratégias. E antes da gente falar das estratégias, eu vou dizer para vocês o que a gente vai precisar usar para operar essas estratégias. A gente vai ter que usar o indicador bandas de Bollinger, que é o indicador padrão, período 20 desvio 2. A gente vai ter que usar médias móveis, uma média móvel de 9 períodos e uma de 21 períodos. A gente vai ter que também ter para o nosso gatilho de entrada candle de força, que eu vou mostrar ele para vocês na hora que eu estiver explicando as estratégias. E eu vou mostrar para vocês como será feito o gerenciamento das operações. E aqui no gráfico eu já quero começar mostrando para vocês uma coisa que aconteceu hoje. Acabei aqui tomando um stop hoje de 203 dólares, mas para mostrar que nenhuma estratégia, já adiantando um papo para vocês aqui, nenhuma estratégia ela vai ser 100% assertiva e nenhuma estratégia vai fazer tu ganhar todos os dias. Eu sou muito transparente aqui, eu trago conteúdos valiosos realmente que vai ajudar vocês, mas o trader, a pessoa que falar para vocês que a estratégia é infalível, que nunca vai falhar, ela tá mentindo para vocês, porque sim, vai existir o loss, vai continuar tomando loss, e tá aqui para provar hoje, né? Eu fiz algumas operações aqui, acabei com o meu dia ficando em menos 203 dólares. Porém, eu vou aqui abrir o período do mês, eu vou pegar e vou personalizar aqui todo fevereiro, né? Acabamos esse mês, já estamos em março. Opa, 2038 não, 2023. Vamos lá. Fevereiro. Aqui, ó. Do dia 1 de fevereiro a dia 28 de fevereiro. Vamos ver como é que ficou o resultado do mês aqui. Tá? Tem as operações e o resultado, fechamos o mês de fevereiro com 819 dólares de lucro positivo aí. É que isso hoje, 819 dólares seria hoje na cotação 819 dólares, 4.242 reais de lucro no mês de fevereiro, utilizando as estratégias que eu vou passar aqui para vocês hoje. Esqueci um detalhe, a gente também vai utilizar uma média móvel de 200 períodos. Ela vai ser um balizador para a gente, né? Que eu sempre utilizo essa média no meu operacional, que ela já está aqui no meu gráfico, tá? Então aqui a gente tem uma média de 200 períodos. A primeira estratégia que eu vou mostrar para vocês, a gente vai utilizar mais duas médias. Então eu vou em indicadores e vou colocar a média de 9 períodos. Eu vou colocar ela, todas as médias simples, pessoal, tá? Média verde e mais uma média de 21 períodos. Aí essa média de 21 períodos eu vou colocar ela azul. Então aqui a gente tem a média de 9 e a média de 21 períodos. Qual vai ser o nosso gatilho? A gente vai estar procurando por esses candles aqui. Como os meus candles aqui azuis são candles de força compradora, eu quero um candle assim de força compradora e quero um candle assim de força vendedora. Esses são os candles que eu quero encontrar no gráfico para estar operando a estratégia, as duas estratégias, tanto essa primeira quanto a segunda que eu vou mostrar para vocês. Esses candles serão meus gatilhos de entrada. Primeira coisa, eu preciso identificar aonde o preço se encontra em relação à média de 200 períodos. É a primeira informação que eu quero encontrar. Se eu tenho um preço próximo da média de 200 períodos, mas o preço está abaixo dela, eu vou procurar gatilhos de entradas para vender. Se o preço estiver, como aqui embaixo, afastado da média de 200 períodos, eu vou procurar gatilhos de entradas para comprar. E aqui vocês vão começar a entender um pouco mais a estratégia. Eu quero encontrar um possível afastamento dessas médias em relação à média de 200 períodos. Eu quero ver esse preço o mais barato possível e eu quero ver
começar a se formar fundos exatamente como fez aqui, ó. A gente tem um preço que caiu até aqui embaixo, ele voltou aqui, fez o primeiro fundo, voltou novamente aqui, fez um segundo fundo e agora que vem o nosso candle gatilho de entrada. O que eu preciso que aconteça para eu entrar nessa estratégia? Eu preciso que aconteça um candle de força e esse candle de força ele rompa a média de 20 períodos junto com a média de 9 períodos. Como aqui o candle que fez o rompimento dessas médias, ele já estava acima da média de 9 períodos, não tem problema nenhum. Ele fez o rompimento da média de 20 períodos e a média de 9 ela já estava apontando para cima. Quando acontece esse rompimento aqui com o candle de força, é o meu gatilho para eu fazer a entrada na operação, buscando a continuação desse movimento como aconteceu aqui. Meu stop da operação vai ficar abaixo do candle gatilho de entrada. Então essa é a premissa de operar essa estratégia. Eu vou esperar esse rompimento acontecer, vou esperar o candle fechar, que eu estou trabalhando com o gráfico de 2 minutos. Eu utilizo o gráfico de 2 minutos para as minhas estratégias. Funciona para o gráfico de 5 também, sem problema algum. Mas o que a gente precisa encontrar são isso. Esse candle, primeira coisa, o afastamento da média de 200. Eu preciso encontrar uma estrutura de mercado onde eu veja que o preço já está barato e caindo, né, onde ele para, e quando ele voltar, quando for acontecer o tal do cruzamento das médias, eu quero um candle gatilho de força para eu comprar e entrar na operação. E o que eu vou estar buscando de alvo para essas operações? Bom, eu tenho uma ferramenta aqui que mede que eu preciso. Então, como eu entrei nesse candle aqui, tá? Deixa eu travar aqui. Como eu entrei nesse candle aqui, foi minha entrada, o meu stop tá aqui abaixo, deixa eu mudar a cor dessa seta, ó. Meu stop tá aqui embaixo, minha entrada tá aqui em cima. Então, como eu fiz a minha entrada aqui, meu stop tá aqui, o meu risco da operação é esse pedaço aqui, esse tamanho. Eu quero buscar pelo menos uma ou duas vezes o meu risco. E aqui a gente pode ver vários outros exemplos. Só que a gente tem que associar essas estratégias, pessoal, à estrutura do mercado. Tá? Vocês estão vendo aqui que essas operações estão sendo contra a tendência, o que todo mundo abomina. Só que o problema é que as pessoas não entendem como funciona a estrutura do mercado. E é o que eu estou explicando para vocês aqui. Aqui eu tenho outra entrada boa para fazer da operação. Por quê? Vejam bem a estrutura do mercado. Eu tenho uma queda, eu tenho uma correção e eu tenho uma queda. Eu tô vendo que aqui formou uma estrutura de baixa, certo? Estamos numa tendência de queda, muito bem. Só que, em relação à média de 200 períodos lá em cima, aqui embaixo, esse preço já está bem afastado dela. E a tendência de quando o preço se afasta muito da média de 200, e eu tenho um vídeo só falando sobre isso, que é uma das estratégias também que eu utilizo, quando o preço está muito afastado da média de 200, a intenção do preço é sempre retornar para buscar essa média de preço, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, juntando isso mais o cruzamento das médias ali de 9 e 21 períodos, que eu não opero o cruzamento, eu preciso esperar o gatilho. Por exemplo, aqui a gente teve o gatilho que foi o candle de força, que a gente procura. Mas ele tem pavio, Gabriel. Não tem problema, esse pavio é muito irrelevante em relação ao corpo. O que acontece? Esse candle ele sai aqui debaixo da média de 20 períodos, ele rompe a média de 20 períodos, ele rompe a média de 9 períodos e ele acaba rompido, ele acaba, o fechamento do candle faz o rompimento e junto o cruzamento das médias. Então, minha entrada aqui, meu stop abaixo da média. O que nós buscaríamos de alvo? Pelo menos 1 para 1 nessa operação. Então, entrada no fechamento do candle, stop abaixo dele e vamos ver aqui o que a gente teria. Vamos ver aqui o que a gente teria. Entrada, stop, risco 1 para 1. 2, 4, 6 minutos de operação já teríamos batido o nosso primeiro alvo 1 para 1. E esse aqui buscou 2 para 1. O ideal é que você sempre busque um risco-retorno maior. Ou seja, se vocês estão arriscando 1, tentem buscar sempre 2. Então aqui buscou 2, 2 vezes o que eu estava correndo de risco. Então basicamente essa estratégia funciona dessa forma. Vocês vão esperar acontecer o cruzamento, o rompimento aqui já estava ruim porque é o fechamento de mercado, então o mercado fica mais agarrado, então a gente não leva em consideração.
mas vocês vão encontrar isso aqui várias vezes no gráfico de vocês. Olha aqui, ó. Olha só. Vamos pegar aqui para a gente entender. Ó, eu tenho um preço que ele cai, ele se afasta bastante da média de 200 períodos. E olha esse candle aqui, ó. Olha esse candle. Ele não chegou a fazer o rompimento da média de 20, só que é aí que tá. A gente tem que usar um discernimento e utilizar a estrutura a nosso favor. Eu já estou vendo que esse preço vem de uma queda muito longa. Ele vem de uma queda muito longa e nesse exato momento aqui, as médias elas se juntam. E eu vejo um primeiro candle de força maior do que todos os outros candles compradores anteriores. Porque olha só, desde aqui de cima, próximo das médias, não fazia um candle desse tamanho aqui. Então eu tenho um candle de força em relação aos outros candles anteriores. Então, o que aconteceu quando o candle fechou aqui? O movimento começou a reverter. Eu sei que eu estou afastado da média de 200, eu poderia ter entrado aqui. Vamos buscar, o que nós buscaríamos de entrada? Buscaríamos ali, deixa eu aproximar um pouco mais. Aqui, buscaríamos risco 1 para 1, 1 para 2. Aqui buscou rapidamente o risco 1 para 1. 1 para 2 e buscou até 1 para 3. Então buscou 3 vezes o que eu estava correndo de risco. Então essa é a jogada para a estratégia utilizando a média de 9 períodos e a média de 21 períodos. E vocês podem encontrar isso no gráfico várias vezes. Observação: quando o preço estiver caminhando sobre a média de 200 períodos, essa estratégia não irá funcionar muito bem. O preço tem que estar afastado para cima ou para baixo, como esse exemplo aqui que nós temos. Eu vejo um preço que se afastou, tá? Dá um sinal aqui, primeiro sinal de venda, poderíamos estar vendendo, volta o preço novamente, forma um topo, forma o segundo topo e vemos o nosso candle gatilho rompendo a média de 20, de 21, a média de 9. Pode ser usada, essa média aqui pode ser a de 20 ou a de 21 períodos, tanto faz, não vai diferenciar muito, tá? Então vocês escolhem qual vocês querem, se é de 20 ou 21. Mas o que? O candle faz o rompimento das duas médias, ele é um candle de força depois do movimento de subida, o preço está afastado da média de 200, é o meu gatilho de entrada para buscar uma venda. Buscando a relação risco-retorno, vamos ver aqui, pagou, esse risco aqui pagou até 3 vezes. Ó. Então teríamos aqui um risco-retorno 1 para 1 em 2, 4 minutos, teria batido. Mais os minutinhos bateu o risco 2 e mais os minutinhos bateu o risco 3. Então são operações que vocês estão vendo contra a tendência, né? Contra a tendência, porém estruturadas, baseadas em cima das médias móveis, apoiado com o candle gatilho. A gente não pode entrar na estratégia se não houver o candle gatilho, que é os candles de força, ok? Agora nós vamos para a segunda estratégia que eu quero mostrar para vocês no dia de hoje. E essa daqui é uma das que eu gosto, é uma das que já colocou muito dinheiro no meu bolso. E eu gosto muito de utilizar essa estratégia. Então a gente vai excluir as médias, vamos permanecer com a média de 200 períodos apenas. E a gente vai inserir a banda de Bollinger, tá? Padrão aqui, período 20, desvio 2. Como que vai funcionar essa estratégia aqui? Essa estratégia ela é interessante porque vocês vão conseguir buscar operações com alvos maiores. Tá? O que eu preciso que aconteça para mim fazer a operação? Eu preciso também encontrar candles de força compradora e candles de força vendedora. Mas em que regiões e como que acontece? Vamos lá. A gente tem a média, a banda de Bollinger, perdão, a gente tem a banda de Bollinger. Quando eu tenho a banda de Bollinger estreita, do jeito que está aqui, ó, as bandas de Bollinger estavam estreitas. Quando elas estão estreitas, isso mostra baixa volatilidade do mercado. Eu tenho também um vídeo exclusivo sobre essa estratégia bem a fundo, que eu vou deixar aqui no final desse vídeo também. Então vou deixar os dois vídeos sobre as estratégias separadas, então dá uma olhada aqui. É o vídeo com mais visualização do canal aqui, é com essa estratégia da banda de Bollinger. Mas vamos lá. O que eu preciso que aconteça? Quando eu vejo o preço trabalhando dessa forma aqui, com as bandas estreitadas, eu preciso que aconteça ou um candle
dê força vendedora e rompa a banda inferior, ou eu preciso que aconteça um candle de força compradora e rompa a banda superior da banda de Bollinger. Exatamente como aconteceu aqui, ó. A gente vinha com o preço trabalhando dentro das bandas, tá? Trabalhando bem estreitamente, e olha só o que acontece nesse candle aqui, ó. Esse candle, ele é um candle forte, ele é um candle que rompe a banda inferior, rompe a média móvel de 200 períodos, e as bandas, pessoal, elas abrem para cima e para baixo. Esse é o que eu preciso para operar essa estratégia. Eu preciso de um candle que dê força, que ele rompa a banda inferior, que saia desse estreitamento e faça a abertura das bandas. Eu vou fazer uma venda no final desse candle, o meu stop vai ficar acima deles, e aqui com essa estratégia eu posso deixar o preço andar pelas bandas até o momento dele fazer o rompimento da média de 20 períodos que tem no meio dessa banda aqui. Então, com essa estratégia eu posso entrar só nesses pontos, buscando esses pontos, colocando meu stop e deixando a operação rolar até ele romper a média de 20 períodos. Eu vendi aqui e encerrei aqui. Ela passou de 3 vezes, ela chegou a dar 5 vezes aqui. 5 vezes o retorno, 5 vezes o meu risco. Mas como eu encerraria a operação só com o rompimento dessa banda aqui de 20, é uma forma de vocês operarem essa estratégia, utilizando as bandas de Bollinger. Ou vocês podem permanecer usando a mesma metodologia da estratégia anterior. Vocês colocam o stop e buscam uma vez o risco, 2 vezes o risco. Essa estratégia é muito boa para quem quer pegar alvos mais longos, para quem quer pegar operações mais longas. Eu preciso do estreitamento das bandas e eu preciso de um rompimento da banda para cima. Por exemplo, aqui, olha o que pode ser o erro de vocês. Aqui aconteceu, né? Correto? Aqui eu já vou explicar o primeiro erro que pode acontecer para não se equivocarem. Aqui aconteceu o candle gatilho, o rompimento das bandas, estava estreitada, mas não deu continuidade. Como assim? Por que não deu continuidade? Aí a gente tem que voltar ao que eu falei no início do vídeo. Olha como está o preço em relação à média de 200 períodos. Esse preço está afastado ou está próximo da média de 200 períodos? Está afastado, então a tendência é que ele busque a média de 20 períodos. Então aqui não seria válido. Então quando o preço está muito afastado da média de 200, eu não vou fazer nada. Eu não vou buscar, eu vou estar procurando essa estratégia próxima da média de 200. Por exemplo, aqui, as bandas estreitaram aqui nesse ponto, tá? O preço está acima da média de 200 períodos. Eu tenho o candle que rompe ali, ó, a banda de Bollinger com força. Eu poderia fazer uma entrada aqui para cima, buscando o risco 1 para 1, 1 para 2, estaria aqui certinho. Mas percebam que eu tenho o preço próximo das médias, próximo da média de 200, então a tendência é que ele vá. Diferente daquele exemplo anterior, onde o preço já estava muito afastado da média de 200 períodos e já vinha de uma queda muito longa desde lá de cima. Então, o que eu quero que vocês entendam dessas estratégias que eu estou passando para vocês é: não é só a estratégia em si que vai fazer vocês ganharem dinheiro, mas é vocês terem esse conhecimento sobre a estrutura do mercado. É isso que vai potencializar a estratégia, é isso que vai deixar a estratégia cada vez mais poderosa. Porque, como eu falei no início do vídeo, vocês viram, nem sempre vai funcionar, nem sempre vai dar certo. Vai ter momentos que a estratégia vai falhar. Mas, se vocês utilizarem da forma sensata, a probabilidade é que funcione. Da mesma forma que o exemplo anterior, que eu dei para vocês, que é o mesmo exemplo aqui, só que agora com as bandas de Bollinger, quando o preço estiver trabalhando sobre a média de 200 períodos, não é interessante usar essa estratégia também, porque vai estar com o mercado lateralizado. Essa estratégia é boa para pegar tendências, tá? O exemplo aqui, olha esse exemplo. As bandas estreitinhas, o preço estava próximo da média de 200 períodos, trabalhando próximo a ela, bandas estreitas. E o que acontece? Vem o meu candle aqui, gatilho, ele rompe a banda inferior, ele fecha rompendo a banda inferior, tá? Próximo da média de 200. Olha aqui o afastamento que acontece depois disso. É diferente, por exemplo, de eu entrar nesse rompimento aqui, por exemplo, ó. É diferente de eu querer entrar, por exemplo, ó. Primeiro que aqui as bandas não estão juntas, né? Mas é diferente de, por exemplo, de eu entrar nesse final aqui. Eu estaria entrando no final do movimento, por exemplo, aqui. Porque eu estaria entrando afastado da média de 200. Aqui não.
Aqui eu estou entrando com um preço muito próximo da média de 200. Fazendo uma estrutura de mercado, ó, uma perna de baixa, uma perna de correção. Opa, agora vai começar a fazer a terceira perna. Aconteceu todos os gatilhos que eu preciso. Agora eu vou entrar na operação. Pá. Alvo. Aqui vocês pegam operações longas. Da mesma forma aqui, ó, aconteceu esse rompimento. Vamos lá. Aconteceu o rompimento da média da banda de Bollinger inferior e o rompimento da média de 200. Dá para entrar? Sim, dá para entrar. Stop acima do candle. Passou um calor aqui? Passou. O preço voltou lá em cima, mas não pegou o stop. O stop tá ali. Ele fez uma correção e foi embora lá para baixo, depois que aconteceu esse rompimento. E vai ter momentos com certeza que vai dar errado, vai tomar stop loss e não tem problema nenhum. Por exemplo, aqui foi um exemplo nítido. Aconteceu todos os padrões que a gente queria, né? Teríamos entrado, compra e stop aqui abaixo e deu stop. Ok, tudo certo. Mas aí novamente vem aqui, ó, esse candle rompeu, tá próximo das médias, saiu, fez o rompimento da banda. Vamos comprar aqui, pá, comprou, stop aqui abaixo, o preço foi lá para cima, deu bom. Então nem sempre vai funcionar, como eu sempre estou falando, mas se vocês conhecerem a estrutura do mercado, que é o que eu mais gosto de ensinar, a leitura do mercado, saber onde o preço está, saber se o mercado está muito lateralizado, saber se o mercado está em tendência, saber qual é a hora boa de comprar, qual é a hora boa de vender, vocês conseguirem dominar essas técnicas, eu tenho certeza que vai potencializar. E o que eu estou entregando aqui para vocês não é algo milagroso, nada pronto que vocês vão colocar no gráfico de vocês e não vão precisar fazer mais nada e só esperar aí. Não, vocês vão ter que estudar. E é o que eu gosto de fazer. É o que eu gosto de ensinar aqui no meu canal. Estudo. Vocês estão vendo aqui exemplos do que pode dar certo e do que pode dar errado. E antes de encerrar esse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês aqui um pouco sobre o meu treinamento, que muitas pessoas pediram para eu desenvolver um treinamento e eu criei um treinamento focado nos índices americanos, focado em operar na abertura do mercado americano, que é um dos melhores mercados para se operar. Então aqui tu vai aprender a utilizar o operacional que os grandes traders lá de Wall Street utilizam na abertura do mercado para operar rápido. São 6 módulos com mais de 25 aulas, todas gravadas desde passo a passo ali de como tu abrir conta na corretora, baixar a plataforma, configurar a plataforma, fazer as operações no módulo prático. No último módulo eu vou mostrar para vocês ali, eu mostro como carrego as operações, como eu protejo minhas operações, todas as técnicas para utilizar na leitura ali, pré-abertura do mercado e quando o mercado abre, quais as tomadas de decisão. Tá? Então tudo isso vai estar passo a passo, serve para quem é iniciante, para quem é intermediário e quer ter uma noção um pouco melhor ali de como operar a abertura do mercado, serve para qualquer tipo de pessoa, ok? Tem uma garantia de 7 dias, aí se para quem não gostar pede o dinheiro de volta, e esse treinamento ele custa míseros R$ 29,90. E aí muita gente pode se perguntar, cara, mas é muito barato, deve ser uma porcaria esse treinamento. Não, realmente não é uma porcaria, realmente é um treinamento que eu desenvolvi passo a passo para inserir a galera que quer conhecer esse mercado. E eu só coloquei esse valor aqui porque eu tenho certeza que se eu desse isso de graça, as pessoas não iriam valorizar esse conteúdo aqui. Então eu estou cobrando esse valor mesmo irrisório, porque afinal é bom a gente ganhar um dinheiro, porque deu um trabalho para desenvolver esse treinamento. E quem tiver interesse em comprar, pode comprar, mas quem não tiver também pode acompanhar os vídeos do canal, pode se especializar e pode ir buscando os conteúdos. Porém aqui já está um pouco mais organizado, um pouco mais passo a passo, explicando alguns detalhes aí, que no YouTube a gente às vezes passa batido, não acaba não explicando, não conseguindo, porque a gente faz vários vídeos, né? E além disso também tem um grupo ali de suporte do Telegram, para quem compra o treinamento, pode entrar no grupo para tirar dúvidas. E se ficar com alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, pode clicar nesse botão aqui, ó, e falar direto comigo pelo WhatsApp para tirar alguma dúvida sobre o treinamento, tá? Vai ser um prazer atender cada um de vocês que tiver interesse. E o link desse treinamento tá aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos sobre essas estratégias que eu passei para vocês. Espero que vocês coloquem elas em prática, estudem elas, amadureçam a ideia delas, né, como eu expliquei para vocês, utilizando as bandas e as médias. E espero vocês no próximo vídeo. Deixe teu like aí se tu gostou, se inscreve no canal se tu não é inscrito. E vamos seguindo aí nessa luta diária que é o mundo do day trade. Vamos para cima, sucesso para todo mundo. Valeu!